Boa noite, meu nome é Herbert Lisboa Torres, eu estou aqui em Alagoas e sou psicólogo formado na PUC de Minas Gerais. Sou também formado em Direito, também sou professor de artes cênicas, formando atores há mais ou menos 17, 18 anos, no Método Zendo, para atores, formação profissional de atores para cinema, teatro, TV, imortal da Academia Palmeirense Letras, um estudioso, um cientista. Eu busquei ser sempre o cientista para descobrir, estudar, aprofundar com pensadores, com lugares onde dessem informações precisas, para que a gente não fosse marionete. Eu confesso a você que eu não consegui. Eu consegui ser marionete em grande parte da minha vida, porque eu só percebia depois. Né? Existem várias iscas de marionete, da gente se tornar um idiota útil para determinados grupos políticos, financeiros, que regem a sociedade, o país, a humanidade, etc. Eu estou aqui no período de carnaval. Esse vídeo provavelmente só vai entrar no YouTube depois, devido à falta de sinal de internet, de Wi-Fi aqui. Mas eu quero falar porque eu acabei de assistir. Hoje é terça-feira de carnaval, último dia de carnaval, e vi a síntese. Infelizmente eu não estou assistindo mais televisão, prefiro os youtubers, os canais realmente decentes que tem na humanidade, no Brasil, pessoas fantásticas que estão fazendo canais lutando contra essa nova destruidora ordem mundial, que eu até fiz um vídeo também no interior, sugerindo que eles mudassem isso para criar uma nova ordem mundial diferente dessa aí, né? Eles querem colocar, o objetivo usar o comunismo, o islamismo, o feminismo, a ditadura gay, a ideologia de gênero, e etc. Né? E várias coisas, primeiro para destruir o maior elemento que para eles entendem como adversário, que é o cristianismo, que diz crescer e multiplicáveis, né? E que é a maior religião do mundo. Então, eles querem destruir parte da humanidade e gerar uma nova ordem mundial. Isso todo mundo já está sabendo, já sabemos até as origens, as pessoas e tudo, todo mundo comenta comigo, né? Mas grande parte também da humanidade é maldosa mesmo, né, em si. E eu estou nessa casa de praia aqui, e estava a televisão ligada, fazia 5 meses que eu não assistia Jornal Nacional, né? Mas estava ligada e acabei assistindo o Jornal Nacional para ver se tinha mudado alguma filosofia do que o pessoal chama de globo lixo. Eu acho muito depreciativo ao lixo ser chamado de globo lixo, porque o lixo ele é reciclável, ele é reutilizável, ele pode servir para retornar para a humanidade de uma forma útil. E a Globo não pode ser chamada de globo lixo, né? Infelizmente o lixo é mais importante, pode ser usado de uma forma produtiva. E a Globo consegue ter uma produção, uma edição, uma equipe muito boa para tentar pegar fatos reais, por exemplo, no caso do carnaval, que você está agora, e interpretar de uma forma terrível, ocultar várias coisas que eles não querem que apareçam. E eu vou mostrar alguns fatos aqui. Eles funcionam mais ou menos assim, né? Eu fiz um quadro, depois eu vou ver. Existe um fato X, né? No caso aqui a gente vai discutir o carnaval, certo? Tá bom? Aliás, não é o carnaval, vamos discutir a matéria da Globo sobre o carnaval, né? Aí, por ela ser a segunda maior do mundo e a mais vistas ainda no Brasil, porque um dia todo o império rui, então ela faz uma interpretação, tem um fato X, que é no caso do carnaval, né? o outro fato, e ela faz uma linha de interpretação aqui, ó, subindo, deturpada do fato X, transformando em fato X.1, e você acha que foi o fato X que ela falou fielmente, né?
com falsas interpretações do caso de acordo com a editoria e de acordo com os interesses da mídia em si, né? da mídia. Então, por exemplo, nesse carnaval, aí se falou de muitas coisas, mostrou o carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro e tudo, e no Rio de Janeiro mostrou, só para citou morte de bandido, mas mostrou uma vezinha rapidinho que morreu um soldado, né? E mostrou erros sempre da polícia. A polícia sempre é uma bandidolatria muito grande que a Rede Globo faz, né? Os erros é da polícia, né? A polícia só erra, não vê nada positivo nela. É a estratégia de destruição da sociedade. Não é nada assim, não, porque não gosta, é porque é estratégia para destruir os valores da sociedade, gerar medo, né? Você ter medo das forças de segurança da gente, que eu quero honrar aqui, quero dar um abraço para as Forças Armadas, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar, os agentes penitenciários, que inclusive me reivindicaram, disseram que eu falava muito nesses outros, e a Guarda Municipal também, né, que a gente pode citar, que algumas, apesar de serem submissas ao prefeito, elas são honradas. Um dia eu fui abordar aqui, lá em Maceió, uma abordagem, coitada de uma camelô, coitada que estava vendendo um negócio, e parecia que era uma guerra de traficantes, que o prefeito de Maceió bota o pessoal da MCCU, né, Convívio Urbano, e bota um bocado de guarda para pegar um coitado de um vendedor ambulante, para tirar as coisas dele, coitado todinho de quanto ele fez aquilo ali, né? Agora o prefeito, se tirasse todo do prefeito, seria interessante para ele, queria ver se ele ia gostar, né? Eu fui lá falar, eu disse, olha, vou botar aí agora na internet esse fato que está acontecendo aqui da perseguição aos camelôs de Maceió. Inclusive o pessoal, não vou nem dizer mas de qual grupo foi, mas todos aprovaram, bote mesmo, porque ele está perseguindo aquilo ali. Na verdade, para ganhar um trocado em todas as formas possíveis, através dos coitados, né? Então eu quero colocar assim, por exemplo, nessa matéria da Globo, da terça-feira, do Jornal Nacional, ela coloca a culpa do Rio de Janeiro todinha, focada. Eu não sei o que aconteceu nos outros lugares, né? Rio de Janeiro, eu não vi, eu não estava lá, né? Também não curto o carnaval dessa forma mais, porque é uma forma que a gente acha que as pessoas estão alegres, felizes ali, né? A gente tem uma ilusão disso aí, porque nós podemos ser felizes no funeral e ser depressivos e tristes no carnaval, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nessa polêmica situação, né? Bom, aí o Herbert e eu pensei o seguinte, aí vi lá, botando a culpa todinha dos corruptos não presta, mala, aí colocando que as pessoas que estavam lutando pela o Brasil ético, que era questão de golpe e tudo, eram marionetes de políticos em relação a isso. Quer dizer, o povo que realmente está lutando é marionete dos outros em si, né? Na verdade é o contrário, né? Esses estão deixando de ser marionete para lutar por um país que preste, de fato, né? Mas o pior de tudo não é isso. O pior é que eles culparam, tudo bem, o Crivella, que é governador do Rio de Janeiro, o Pezão, que é o prefeito do Rio de Janeiro, dizendo que Crivella estava na Suíça, né? Eu vi a matéria na Suíça antes, que ele estava procurando mais força de segurança para melhorar o Rio de Janeiro, culpando ele porque não estava no carnaval, né? Tinha que estar, né? O cara é obrigado a estar no carnaval, porque é governador. Nem defendo, nem acho bom o Crivella, não votei nele, nem votaria no caso, né? Pelas formas de coisa dele, mas ele estava procurando, estava defendendo o Rio de Janeiro ou outro lugar. Mas veja bem, eu quero colocar aqui que uma mídia, eu estou escrevendo aqui, mas se culpado não que eu vou mostrar, viu? A mídia, na verdade, ela tem patrocinadores, né?
ela tem patrocinadores que fazem ela sobreviver. E para isso ela coloca atrações, né? Atrações para que você assista, né? Senão você não assista, você não vai assistir, no caso, a Rede Globo ou qualquer uma, né? Então, isso é qualquer uma, né? Só que elas são pertencentes a grupos políticos. Eles têm interesses em grupos políticos. Eles não estão pensando nos brasileiros, né, em si, não. Né? A Globo em si, por exemplo, para mim, ó, eu vou colocar até um X, você vai ver daqui a pouco que eu vou colocar. Então, e culpou só o Temer. O Temer. Ou seja, a destruição desse país foi começada exatamente depois ainda coloca da ditadura militar, ainda botou lá na coisa, ditadura militar, não teve ditadura militar no Brasil. Houve um regime militar, ia ter um contragolpe de esquerda, com guerrilha, com fuzil, com coisa, matando gente, e assumiu o poder à força, como foi em Cuba. Então não teve, no máximo teve um contragolpe militar, né? E não teve ditadura nenhuma. Já viu ditadura dar poder às pessoas depois? Logo depois teve a redemocratização do Brasil. E todos, interessante, eu nunca vi nenhum ditador morrer pobre. Todos os presidentes militares morreram pobres. Mas isso é ocultado por você depois do regime militar. Partido o pessoal de esquerda tentou burlar, mentir até a ciência da história. A história é tão manipulada quanto a religião, quanto a filosofia, como o sistema político. Você acha que o cientista é só cientista? Não, são poucos que são cientistas. Então colocaram que houve golpe militar. Não houve golpe militar no Brasil. Houve uma vacância de poder. Os esquerdistas liderados pela a despresidenta Dilma iam invadir para tomar à força o poder. Eles assumiram, e se fosse ditadores, saiu do poder, meu amigo. Você já viu Maduro vai morrer de Maduro, mas não sai do poder. Já tem o Hugo Chávez, morreu e não deixou o poder. Vai o Evo Morales e aumentou mais ainda o tempo de presidência dele lá, e está perseguindo tanto o Maduro quanto o Evo Morales. Os cristãos, vocês cristãos, estão sendo enganados. Tá? Então você não diga que é comunista e cristão, porque uma coisa não tem nada a ver. Marx ensinava o ódio e a destruição das pessoas, e só uma classe dominar e lascar as outras, escravizar. Enquanto Jesus Cristo queria a união, o bem de todos. Ainda mais você que é cristão e é mais católico, vamos dizer assim, a 14ª Interclesial, lá em Londrina, foi pautada por vários comunistas, com bandeiras comunistas dentro da Igreja Católica. Não seja inocente, você que é cristão puro, que acredita em Cristo, que reza por Cristo. O PT está assumindo o comando da Igreja Católica, e se você ficar só olhando, só orando, rezando, eles até tramaram lá, tem um vídeo, você pode ver um vídeo de outro canal, muito bacana, que eu adoro ele, mostrando que vão usar o Evangelho para ensinar Marx, tá? Então, esteja atento. Se você é realmente cristão, expurgue. Tem até padres e bispos nessa história. É uma coisa fantástica. Então, também, eles estão mais na Igreja Católica, podiam estar na Evangélica, também estão fazendo isso. Só que a Igreja Católica é a maior do mundo atualmente, né? Não vou entrar na discussão da questão da Europa, porque está toda islamo-comunizada, inclusive ONU, Unesco, Anistia Internacional, Unicef. Já viu Criança Esperança? Para onde é que vai o dinheiro? Já se sabe. Então a mídia, como qualquer uma, mas a Globo depende dos interesses, assim, se são benéficos ou maléficos, ela pode ser usada como qualquer coisa na vida. Por exemplo, você pode usar um carro para atropelar uma pessoa, propositalmente matá-lo. Mas você também pode usar um carro para ver uma pessoa atropelada ainda viva ou não viva, então, ou tentar salvá-la, botar ela no carro e salvar.
Depende de como você use. A mídia Globo, infelizmente, depois da morte do Irineu Marinho, mais ainda, ela foi as novelas segundo o Boni. Boni, olha quem sou eu para o Boni. Boni, o grandola da Globo, dizia: essas novelas dessas décadas todinhas foram feitas por roteiristas comunistas. Ele mesmo cita. Tem vídeo na internet, procure que você vai achar. Tá? Então veja, a mídia ela é composta de quê? Ela é gerada a partir de patrocinadores que geram a receita da mídia para que ela exista. Tá? Se eu encostar aqui, talvez seja melhor. Então, se o patrocinador paga a mídia para aparecer lá. Eu não vou citar aqui os patrocinadores, tem muitos patrocinadores que defendem até a ideologia do gênero, que a gente deveria boicotar, defende a doutrinação comunista, que a gente deveria boicotar. Um deles é o Santander, né, que você viu citando, fazendo defendendo a Santander, fazendo de santinho na CPI, de que não sabia de nada da situação, né? E crianças entrando lá para ver o homem nu lá, quando é uma pedofilia. É uma pedofilia, é crime e ninguém foi processado até agora. Pelo que eu saiba, ninguém foi processado, né? Então, estão querendo destruir. Por que eles querem destruir os valores cristãos? Porque o cristianismo, primeiro, é a maior religião do mundo e diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, se eu destruo a família e o cristianismo, eles estão destruindo a maior pedra no sapato deles, que é avacalhar toda a moral, o respeito da cultura, da nossa cultura, do nosso país, para poderem dominar. É uma nova ordem de dominação. Tá? O comunismo, por quê? Porque o comunismo mata muita gente, destrói muita gente, faz bagunça em tudo que é lado, destrói a mente das pessoas, com grames que fazem lavagem cerebral e confusão, acaba ficar doido, maluco, até alucinado, vira um beato da seita comunista, né, do PT, de outros também. Então, essa mídia, ela gera atrações. Para quê? Para que as pessoas assistam. Essas atrações, ela usa como uma forma de dominação de acordo com o seu grupo, aqui, ó, político, eu diria político financeiro. Né? O que é que interessa? Não, nós vamos gerar o estímulo ao feminismo para que a mulher se sinta superior ao homem e se separe. Duas casas compram duas geladeiras, uma casa só compra uma geladeira. Aliás, é por aí o raciocínio. Eu não vou entrar muito nesse detalhe não, mas colocar. Então, essas pessoas que eu vou citar, talvez nem saibam disso, mas o pessoal da ditadura gay, do feminismo, da doutrinação comunista nas escolas, na faculdade, são usadas como os idiotas úteis, né? Idiotas úteis para manipular, para um grupo político ganhar maior, que ganham bilhões. Você sabe que esses caras que são nesse grupo maior do comunista aqui no Brasil, eles que ganham os bilhões, os trilhões, e aí eu vou fazer a pirâmide, né? A pirâmide para mostrar como é feito. Sim, aí eu coloquei aqui também que não interessa aos brasileiros, entendeu? Aqui embaixo, ó, olha aqui embaixo, o brasileiro. Não interessa, o brasileiro vai ser só um meio de eles pegarem mais dinheiro do brasileiro, desfinharem o brasileiro. Não se esqueça, já descobriram lá os teóricos desse comunismo que existe o jogo das tesouras. Depois do regime militar, houve jogo das tesouras entre Sarney, FHC, Lula, Dilma, Temer. Todos estão a favor da mesma coisa. Agora, eles combinam na frente da mídia de todo mundo, fora Temer, fora Dilma, fora Lula, mas entre eles é a mesma coisa, a sequência linear da dominação comunista é a mesma. Só que eles encontraram um povo brasileiro querido, cristão, forte, patriota, conservador, e teve Lava Jato, e a gente tem um bocado de gente maravilhosa, como tem na Polícia Federal, como tem nas Forças Armadas, como tem no Ministério Público Federal. Eles não contavam com essa força, queriam
implantar da forma gramscista, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui uma coisa que eu criei, que é a pirâmide comunista, tá? Que varia de país em país, mas eu vou mostrar mais ou menos como é a pirâmide comunista brasileira. Pode botar o nome aí, pirâmide comunista, criação de Herbert Lisboa Torres, né? Então eu vou virar aqui o coisa para mostrar aqui melhor. Vou desenhar pirâmide comunista, certo? Vamos chamar aqui, ó, pirâmide comunista, e eu vou fazer no estilo brasileiro, porque a gente está no Brasil mesmo, eu entender, tá? Essa aqui é a elite, em cima da pirâmide tem a elite, né? São os estrategistas, né? Também aqui, né? Estrategistas são aqueles que pensam. Esses são os que ganham milhões, bilhões, têm contas bancárias em todos os lugares, fazem os acordos com países, criam portos, superfaturam e tem a comissãozinha deles. Vou chamar o primeiro nível, esse é o segundo nível, que são os doutrinadores. Eu vou resumir, porque essa pirâmide eu já aperfeiçoei bastante, mas eu só vou fazer um resumo aqui para a gente entender um pouco melhor. E a terceira escala são os chamados, vamos resumir aqui, de idiotas úteis. Aqui para nós, eu confesso que eu já fui. No começo eu era idiota útil, na década de 80, até o Lula subir ao poder. Votei nele, até ele subir ao poder. Eu comecei a ver, um abraço para a Luísa Helena aí, apesar de não concordar com grande parte das ideias dela, eu respeito bastante ela, porque ela segue fielmente o que ela sempre defendeu, de fato, mas acho uma maior podridão que começou no governo Lula, forte, que deu impacto, foi tirar a Luísa Helena, que eu já vi aqui em Alagoas. Ela abria, fechava o PT, lutava. E qual era a maior autoridade do PT no Congresso, no Executivo, no Judiciário, sei lá, que era antes do PT subir ao poder? Quem era? É Luísa Helena. Então vamos ver. Eu não ofereço água porque, infelizmente, ainda não mandaram um jeito de mandar água pela internet e pelo vídeo aqui, tá? Vamos lá. Pirâmide comunista, segundo Herbert, aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos a elite, né? A elite, que é das pessoas que planejam de fato, né, a questão do comunismo, de como ser instaladas estratégias, jogadas, ou seja, vamos usar as vadias, os anarquistas, os black blocs, vamos usar o feminismo, a ditadura gay, a doutrinação comunista, a ideologia de gênero, etc., que também vem de fora, de ideias de fora, de estratégias exteriores também, não só do Brasil. Então, esse primeiro escalão aqui, eu vou colocar do lado direito aqui, do lado esquerdo aqui, que você não colocar, esses ficam com, vou botar bem grandão, porque vocês vão entender, e da parte financeira. Na verdade, o comunismo é um esquema capitalista. Sabia disso? É só na frente que é socialista. Na verdade, é um sistema capitalista. Vejamos aqui. Vamos lá. Cadê meu? Pronto. Essa elite estrategista, elite e os estrategistas dessa elite, ela que é a escalão lá de cima. É elas que ganham os bilhões e trilhões que estão por aí, por contas, por formas aí existentes de fato. Eles é que ganham aquilo. Ele é que faz essa trama todinha aqui. E essas pessoas, até esse segundo nível também é usado por eles para aquilo ali, entendeu? Então eles passam a ter uma estrutura financeira
de grande porte em vários países e contas fantásticas em vários países, né? E até no Brasil. E tem toda a forma, usa laranja, usa não sei o quê, um bocado de esquemas. A quantidade de esquema de corrupção que eles criaram, eu confesso a você que até me surpreende. São vários, tanto tipo de coisa. Eu já criei 2 livros, eu sou escritor. Um chamava-se Corrupção, o Ser não Ser, do País da Corrupção. Eu não estou lembrado, são 2 livros que eu fiz sobre corrupção na década de 80 e outra de 90. Nem eu esperava a quantidade de tipos de corrupção que existiria nessa forma, né? Até da manipulação do poder judiciário, da neutralização. É como um delegado da Polícia Federal citou, é uma organização criminosa institucionalizada. Tá? Então vejamos, esse fica cheio de dinheiro, distribui com esse grupo todinho que tiver muito poder para dominar a sociedade. Esses grupos vão ter malas aí por aí, tem várias formas de levar isso aí. Já o segundo escalão, ele ganha menos dinheiro, mas era um cara, por exemplo, que ganhava, digamos, R$3.000, R$800, R$4.000, R$5.000, e ele, a partir dessa estrutura corrupta, ele passa a ganhar 30, 40 mil reais. Grande parte desses são os sindicalistas, os presidentes de sindicatos, os associados são um bando de marionetes, né? Por isso criaram a CUT, para criar uma marionete dos sindicatos que são marionetizados, né, para deixarem os associados como marionetes, né? É um super marionete, a CUT, que faz os sindicatos como marionetes, que faz os associados como marionetes, tá? Então, eles passam que ganhavam, vamos supor, R$2.000, R$3.000, passa a ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 90 mil reais, entende? É nesse esquema que gera os doutrinadores, que aí eles investiram via Gramsci, né? A história de Gramsci, né? A história de Gramsci. Gramsci que manda, não precisa invadir quartel não, rapaz. É que a gente faz, a gente pega os doutrinadores, que são os professores, geralmente sindicalistas, líderes de ONG, de comunidades de bairro e tudo, puxa tudinho. Esses caras ganham besteirinha, eles vão dar um saláriozinho, eles viajam, para viajar para vários lugares que nunca viajaram, e eles compram essas pessoas, e essas pessoas, como são líderes e são pessoas de confiança da comunidade, ou do sindicato, ou da escola, porque são professores, ele passa a doutrinar as pessoas através de Marx para gerar o ódio, né? O ódio de quem não defende o comunismo, né? Não mostra que em nenhum país o comunismo deu certo, só fez destruir, né? Desde que ele foi criado, não conta nem a história de Marx, a história pessoal de Marx. Foi um cara que foi extremamente doente, era caloteiro, pegava dinheiro emprestado, aí criou aquela ideia de burguês e proletário, naquela época, né? Na época lá. E ele era burguês, sabia disso? Era burguês sustentado pela esposa que era burguesa. E pedia dinheiro a quem? Proletário? Não, pedia dinheiro ao burguês. E não pagava. Aí ele criou a briga do proletário com coisa, e acabou não pagando dívida nenhuma. Além disso, a família, ele cheirava ópio, né, era viciado em ópio, né? Além disso, a família dele era tão sadia que ele transou com a empregada, teve um filho com a empregada que não comia, o filho não comia na mesma mesa que os outros filhos, e ainda 2 filhos dele se suicidaram. É esse cara que esses comunistas defendem, cara. Já pensou? Você já leu a história do Marx? Um cara cheio de ódio, pregando ódio, e está agora usando a Igreja Católica, o Evangelho, que Cristo só pregava o amor e a união, querem usar o Evangelho através de padre, a teologia da libertação, Leonardo Boff, Frei Beto e muitos outros, e outros que já entraram no esquema porque ganham dinheiro com essa história todinha, aí
eles para enganar, usando o evangelho para fazer o marxismo, para fazer essa coisa. Então, eles ganham se eles ganhavam, por exemplo, um padre desse, né, que é comunista, eu achei estranho. Eu postei vários padres foram candidatos pelo PCdoB, pelo PT, pelo PSTU. Como é que pode um negócio desse? O cara é padre, está sendo candidato por um partido comunista, que é ao contrário do cristianismo. O Marx queria destruir os cristãos. Tome cuidado, cristãos. Padres e bispos também estão no meio e estão usando vocês, ó, como marionetes. Tá? Então esse é o segundo escalão da pirâmide comunista brasileira. Estou mais especificando na brasileira. Se quiser uma geral, eu faço depois. Mas aqui. E no terceiro escalão estão os idiotas úteis. Eu já fui um deles. Eu na faculdade de psicologia eu defendia o esquerdismo, ele não estava no poder, defendia o Lula, achava que ele era uma pessoa decente, uma pessoa ética. Eles diziam que iam melhorar o sistema do poder público para se tornar uma coisa ética, de boa qualidade, respeitar o dinheiro público, né? A gente só tinha a referência da direita naquela época em si. E entraram no poder e roubam 400 mil vezes mais do que a direita. Teve até alguns colegas meus da época, muitos deles entraram em depressão, outros entraram no alcoolismo, até morreu, não vou citar, mas era uma pessoa famosa aqui em Alagoas também, né? Ele me dizia da frustração que tornou o PT, a sujeira quando entrou, e quero mais uma vez solidarizar com a Luiz Helena, que foi vítima, era o maior símbolo, maior autoridade do PT, né, antes do PT subir ao poder, e foi contra as falcatruas que o PT já estava começando a fazer, e foi colocada para fora. Eu vi a Luiz Helena aqui em Alagoas abrir, fechar o PT, levar, carregar nas costas o PT. É muita injustiça. E quem fez? O senhor Lula, meu filho. Bonzinho, o cara que é vítima. Eu sou um coitado. Mostrem provas. Tá lá a Lava Jato. Só nesse processo tem mais de 100 e tantas páginas das provas da primeira condenação dele. Aí fica, não tem, eu só quero que mostrem provas. São psicopatas, eles são vítimas. Eles, além de não sentirem pena de você, eles também, aí eu vou entrar como psicólogo, eles não têm pena nenhuma de você, do seu sentimento, do seu sofrimento, mas podem encenar, serem vítimas de uma forma fantástica. Viu Aristófanes chorando, mandou matar os pais e foi para o funeral, chorava que não acabava mais. São os psicopatas. Aí o Lula perguntou, cadê? Eu quero que eles mostrem provas, mais do que já tem. Aí todos esses marionetes aqui, fica perguntando para mim, para todo mundo, mostra a prova, cadê a prova? Tu já lê essas 100 e tantas páginas só do processo do Moro? Leu? Não. Marionete, tem uma PEC uma vez aqui no Brasil, você deve lembrar, que era das invadir as escolas, não sei o que lá, contra a PEC, não sei o que lá. Aí eu parei no grupo lá de estudantes, estava cheio de gente, eu digo, rapaz, vocês são contra a PEC, é? Aí eu perguntei aos estudantes, né? Aí, somos, essa PEC não presta, eu não sei o que lá, mas me diga uma coisa, você já leu a PEC? Não li não, mas o capa disse que é ruim. Você sabe o que é PEC? Pelo menos? Não sei não, mas eu sou contra, isso não presta não, isso é coisa de burguês, de fascista, de gente... aí tem aquele nome todinho que eles criaram, né, para se defender, né, para colocar o vitimismo deles, né? Eles são certos e a gente é errado, presta não, nós estamos destruindo com o capitalismo selvagem. Ou seja, o capitalismo selvagem é tão ruim
que não teve nenhum país comunista que prestou, destruiu tudinho que tinha nele. Imagine mais selvagem que isso, impossível, só na barbárie antiga da pedra. Então essas pessoas aqui são os idiotas úteis, são os alunos de colégio, de faculdade, que eles sabem usar a inteligência deles, cara, é uma coisa incrível. Claro, professores formados, às vezes PhD, são formados, eles conseguem manipular, eles geram ódio em relação a quem não é comunista. Eles têm argumentos que não, sem fundamento, né? São argumentos infundáveis, mas eles falam, e quando ele não tem argumento, fica com a raiva danada, você é fascista, você é não sei o quê, você é burguês, você é do capitalismo selvagem. Não tem argumentos, não tem. Só tem a maldade mesmo. Sabe quanto esses caras ganham em relação a essa estrutura? Nada. Ou, no mínimo, mortadela. Aí eles usam os movimentos das vadias, que já têm raiva da sociedade, elas já são pessoas realmente doentes, anarquistas. Até, inclusive, quando era ecologista, eu fazia movimento com os anarquistas. Aí, então, para você, o anarquismo é não ter governo, não é isso? Todo é de todos, né? Então eu vou para sua casa, viu? Eu quero tua mulher ficar comigo. Não, que é isso? Não. Por quê, pai? Você não é anarquista? Anarquista, então eu posso pegar na sua casa, pegar sua roupa, pegar seus pertences, eu posso pegar, sua mulher também vai ser minha, e assim, anarquismo, cara, é retalho, bacana. Não, eu não sei o que lá. Então, por que você é anarquista? Eu não entendo esse negócio. Por que você é anarquista? Já vi um navio sem rumo? É o anarquismo, não tem comandante, né? Então, para finalizar, aqui, então, esse detalhe todinho, essa pirâmide que eu criei comunista, essa mais especificamente brasileira, né? Que usam esses idiotas úteis aqui, e inclui não só os alunos, os sindicalizados, né? Aquelas pessoas das ONGs, né? Que são manipuladas por eles, pessoas ignorantes no sentido de não letrados, eles não têm um entendimento. Eles podem até ser mais sábios que a gente, como esse final de semana, hoje, eu fiz uma entrevista que você vai ver de um sábio, da pessoa do meio rural, fantástico, daquilo ali. Mas eles não têm o conhecimento de que dessas tramóias que são feitas por essas pessoas aqui no Brasil, entendeu? Então, eu acredito realmente que a gente tem algo a mais que é Deus, além de outras coisas, né? Eu torço pelas forças de segurança do Brasil que nos ajudem a fazer isso. Um abraço ao pessoal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, dos agentes penitenciários, da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a vocês que depois do regime militar foram massacrados pelos comunistas, para que a gente tenha raiva de vocês, para que vocês sejam só mostrar os erros de vocês, não mostrar as condecorações, o salvamento, valorizar os policiais, que são como se só na polícia só tivesse gente ruim. Eu acredito, eu estimo que só 5% é banda podre em qualquer instituição, não só da polícia, em qualquer lugar, né? Até no Supremo Tribunal, para mim, é a mesma coisa. 5% tem gente boa, mas o resto não é, né? Então, em qualquer lugar, tem gente que não presta. Faz parte não é da questão de uma organização, mas da sociedade humana em relação à psicopatia. A psicopatia, ele não é um doente mental, ele é um doente moral. E a ideia dele, ele não tem pena de você. Ele até pode chorar, como o Lula chora, dizendo: eu só quero que eles me digam uma prova, pelo amor de Deus, uma prova contra mim. Tem lá 100 e tanto, só na primeira acusação dele. Ele já está sendo acusado em mais de 2 países de corrupção,
Coitado, ele disse, eu queria, e eu queria ainda, olha que coisa, queria que eles pedissem desculpas a mim depois. Caramba, coitado dele, não fez nada, os filhos dele tão pobres. Agora, os presidentes militares morreram com dinheiro de carreira, senhor Lula. Morreram com dinheiro. Teve até um presidente militar que teve que pedir emprestado, quer dizer, os colegas dele, para fazer o funeral dele. E quantas empresas, quantas contas tem em relação a isso? Nenhum deles tinha jatinho particular, não. Usava o jatinho da FAB, né? Então, se a gente for comparar, nós éramos os melhores no PIB mundial, e nós éramos os melhores a nível de educação. Hoje, com vocês comunistas, que eu também era, para dizer, nós temos os últimos lugares da educação no mundo, meu amigo. Aí bota lá embaixo, pátria educadora. E nós, burros que somos, acreditamos nisso. Aí com aqueles projetos Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e tudo, tenta enganar a quem é o ignorante. Mesmo assim, esses projetos não começaram com eles. Eu conversei com o Betinho em 1992. Betinho, para quem não sabe, é Herbert de Souza, sociólogo, que era o cara que primeiro defendeu o combate à fome no Brasil, certo? Eu estava na Eco 92, no Rio de Janeiro, e lá conversei mais ou menos em torno de 45 minutos com ele, com o Betinho. E eu perguntava, depois de conversar, elogiei bastante, que ninguém naquela época não falava no combate à fome, né? Tanto intenso quanto agora, porque não sabia que o nicho de político de ganhar voto era os pobres em si. Quanto mais miserável, melhor, para que eles ganhassem um nicho, né, de votos em si. Aí eu perguntei, Betinho, você não tem medo de seu projeto, que é contra a fome, ser usado futuramente para fins eleitoreiros? Não é política, porque tudo é política, todo ato que existe do ser humano é político em si. Ele disse, rapaz, eu tenho medo, Herbert, meu xará, né? Xará dele. Eu tenho medo que realmente que usem isso de uma forma para se manter no poder, né? E não para realmente combater a fome em si, entendeu? E a miséria brasileira continua, depois de vários regimes. Porém, eu me lembro até, quando era esquerdista, eu me lembro que o PT dizia, o salário mínimo, digamos que era R$400 na época, eles reclamavam, esculhambavam com o governo que tivesse lá, dizendo que o salário mínimo deveria ser em torno de 7.000 e tantos reais. Aí eu pergunto, nós já tivemos governo esquerdista do FHC, comunista, né? Comunista mais moderado, né? Que ele faz a tramóia para substituir do poder, é o jogo das tesouras. Tivemos o mais esquerdistas, que era o Lula, a Dilma e o Temer. Se for a Temer, é só para os doutrinadores passarem para as pessoas, para terem, mas é tudo jogo da mesma coisa. E essa reforma que o Temer quer fazer, o Lula, um áudio dele, mostrou ele dizendo que ia fazer a reforma dessa forma também. É tudo jogo de cena. Eles chamam de jogo de tesouras, porque as tesouras se unem aqui nessa forma em si. Entendeu? Então, essa questão de destruição da população brasileira para que elas ficassem miseráveis, na verdade, por exemplo, existe o mito, o Lula acabou com a dívida externa? Sim e não. Sim, porque a gente não passou a dever ao FMI. Foi uma jogada fantástica dele de marketing, só de marketing, porque destruiu o país. Sabe por quê? Você sabe? Não? Vou te falar. Porque ele pegou a dívida que era externa, pegou o dinheiro da dívida interna, pagou a dívida externa e aumentou o rombo da dívida interna. Um dos motivos que você está vendo hoje de vários estados estarem afundados financeiramente. Quer dizer, ele enganou
todos nós idiotas úteis. Eu sou um idiota útil ainda. Como idiota útil, eu estou tendo um pouquinho de entendimento. E essa eu estou passando para vocês. Então, comecei com a questão do carnaval. O carnaval é um fato que pode ser usado como conscientização e também pode ser usado para alienação. É verdade, tá? Então, eu desejo a todos um grande abraço. Espero ter sido útil a vocês. Serei útil até o resto da minha vida, né? Eu espero que essas pessoas que estão destruindo o povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro, a moralidade, né, do povo brasileiro, transformando lixo em cultura, dizendo que é cultura, né? Como os artistas que eu admirava, para mim vocês são pior do que lixo, porque lixo ainda é reciclável e reutilizável. Vocês sabem do que eu estou falando. Não vou citar o nome de vocês não, tá? Vocês adoram agora processar. Antigamente você defendia a liberdade de expressão. E foram, esses aí, por exemplo, quando foram exilados, eles não foram defendendo o comunismo, não foram para Cuba não, meu filho. Você sabe para onde eles foram? Para Londres e Paris. E um deles, as músicas dele, grande parte foram compradas. Tem vídeo mostrando ele falando, não sou eu não, é ele falando. E a gente tem como se fosse cultura brasileira. E essa é uma descultura brasileira que a gente foi enganado há muito tempo. Só vou terminar dizendo isso. Tudo isso é muito ruim que eu falei, né? Só falei de coisas assim terríveis. Mas pode ficar certo. Deus, eu troquei até inclusive o ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu troquei e disse assim: Deus escreve certo até por linhas que nós achamos que são tortas. Agora, essa banda podre de atores, de televisão, de políticos, de empresários, de todos eles, de políticos, caiu a máscara. Nós brasileiros, até inclusive de padres, de bispos que estão defendendo por trás a implantação do marxismo dentro da igreja católica e também dentro da igreja cristã, dentro do budismo, dentro do taoísmo, em tudo. Então nós podemos fazer a expurgação, a intervenção. Até o Conselho de Ética de Psicologia, o Conselho Federal, está sendo dirigido por um comunista, ateu, membro da CUT do PT, e que foi com a posse de Maduro. Pasme! E está criando, volto a dizer, o futuro vai dizer para você se eu estou certo ou estou errado, criando normalidades de insanidades como se fossem coisas sadias. E viram a moda. Não, você está sendo contra isso, você é um preconceituoso, você não presta, não sei o que lá, você está atrasado em si. Não. Doença vai ser sempre doença. Não vai deixar de ser, não. Agora, respeito, todo mundo merece ter respeito em si. Todo mundo, tá? Merece ter respeito. Então você viu que eu fiz um vídeo todinho, não xinguei ninguém, não esculhambei, não dei palavrão para ninguém, mas eu mostrei a cara deles. Agora, para terminar, seja como Judas. Judas, eu quando era pequeno, batia, dava uma tabicada, tem a época de bater tabicada no Judas, porque todo mundo acreditou até hoje, eu quero mudar essa vertente no mundo, de que Judas foi um homem honrado, né? Judas eu nunca mais vou bater em Judas. Judas são mais honrados que vocês, muito mais. Judas traiu Jesus Cristo como vocês traíram a 1 milhão de pessoas, a milhões de pessoas que acreditavam que vocês iam ser corretos, não serem corruptos, fazerem o bem, não fazerem tramóia, não comprar ninguém dentro da coisa e fazer a coisa certa.
Nós pensávamos isso. Eu era um deles. Tá? Defendi muito vocês, sabia? Vocês estão no poder também por causa de mim. Tá? E Judas, ele traiu Cristo por causa de um punhado de... Aí eu pergunto a você. Judas, o que fez depois? O que fez? Usou o punhado de dinheiro que ganhou? Honradamente, como alguns políticos que eu sei do Japão, quando descobrem que eles são corruptos, eles se matam. Na China, pelo que eu sei, a família paga bala e matam ele, e eles ainda têm que ir na televisão pedir perdão à população. É um ato honrado. Judas fez um ato honrado. Ele reconheceu o erro dele e usou o dinheiro que fez ele trair? Não, não usou. E vocês estão roubando o país, destruindo o país, usando a ingenuidade, os marionetes, os idiotas úteis todinhas, e não tem remorso nenhum. Nunca se viu no espelho fazendo isso, não, para chegar a ser honrado. Olha, eu roubei mesmo, quero pedir perdão a todos e quero ter a punição que a lei brasileira merece. Eu vou respeitar o poder judiciário, do qual eu sempre incriminei quando era na esquerda, quando não prendiam os bandidos de direita, que eles achavam, que eu achava também. Agora são vocês, e não vale para vocês a lei? Tem que mudar a lei por causa de vocês? Que cinismo, né, cara? Muita cara de pau. Então sejam como Judas, pelo menos. Se um de vocês, eu faço um desafio a vocês, fizerem como Judas, pode ficar certo que eu farei um vídeo aplaudindo, infelizmente, a morte de vocês, do suicídio. Mas aplaudindo não a morte, mas o ato honrado de vocês. Muito obrigado. Aqui é Herbert Lisboa Torres. Continue o canal, escreva aqui, ó, toque no sininho, escreva no canal, comente, debata comigo, faça proposta de novos vídeos para mim, porque aqui é um canal útil, é um canal de conteúdo. Se você quiser outros canais que não tem conteúdo, é um direito de cada um, mas o meu vai ser de conteúdo, né? E conteúdo produtivo, às vezes forte, até de você que é corrupto, me ouvir, mas queira saber, você nunca vai ser feliz não, cara. Corrupto nunca vai ser feliz. E que pena que você poder nascer, Deus já colocou dentro de você, mesmo que você seja um ateu, sendo um cara maldoso com Deus, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque o corrupto sempre quer roubar mais, é aquela ansiedade que vai gerando, querendo mais, e nunca vai ser feliz, nunca. Você pode roubar até a nação inteira e não vai ser feliz, não. Cuide da sua felicidade quando você pode. Comece pelo menos sendo honrado, dizendo que roubou, que tirou, pede perdão à nação, entendeu? Talvez uma pena menor que você possa em relação a isso, e dê exemplo a outros que são corruptos a fazer isso. Topa? Topa o desafio? Fala aí para mim, eu ouvi. Topa? Confessar que você é um corrupto? Porque você nunca vai ser feliz, cara. O que adianta você viver e não ser feliz? Gramsci não foi feliz, Marx piorou, 2 caras doentes, Stalin não foi, Lenin não foi, Che Guevara não foi, Fidel Castro não foi. Foram um bando de gente que escravizaram o povo. Maduro, Hugo Chávez, Evo Morales, só trouxeram porcaria. Aquele baixinho da Coreia também, se acha o máximo. Não é nada. É um ser humano como outro qualquer. Topa? Pense. Topa? Topa você fazer como Judas?